E aí galera, tudo beleza? Mais um vídeo aqui, Filé falando mais uma vez. E todo mundo pensa que vir para Portugal é só mil maravilhas, que tudo aqui é perfeito, afinal de contas Portugal está na Europa e você vai ganhar em euros. Mas não é bem assim, tem muitos problemas que a gente precisa conversar. E eu trouxe aqui para vocês só 5 deles. É claro, essa lista pode ficar maior, pode ficar menor, depende muito da pessoa. Então deixa aí no comentário 5 problemas que você acha que tem em Portugal para você que já é imigrante e mora aqui. E vamos abordar hoje então 5 problemas em 2023 que existe aqui em Portugal, e esses problemas podem sim fazer você mudar de ideia antes de sair do Brasil e vir morar aqui. Bom galera, antes da gente entrar aqui nos 5 problemas, eu quero deixar muito claro nesse vídeo que isso daqui é o canal do Filé, então essa é a minha opinião, pessoal. Se você não concorda, tudo bem, não tem problema nenhum. Deixa aí se você acha que alguns dos problemas que eu vou citar aqui não é bem um problema que você não concorda, ou deixa aí também você que está no Brasil, 5 problemas que tem aí que são bem parecidos com aqui, ou que você acha que são piores aqui em Portugal, e a gente pode conversar então aí o que seria melhor aqui ou aí, e a gente entra numa discussão democrática, beleza? Agora sim, galera, vamos falar então um pouquinho sobre os problemas que tem em Portugal, porque eu vejo muitos vídeos aqui de outros youtubers, outros influenciadores brasileiros, que não abordam isso, que acabam camuflando, vamos colocar entre aspas, um pouquinho dos problemas que a gente vê aqui no país. E isso, pessoal, acaba acarretando em más decisões de brasileiros que estão aí no Brasil, que às vezes não tem, sei lá, uma situação tão ruim assim, não está passando por dificuldade e acaba vindo aqui para o país. E aí sim, quando chega aqui, tem a dificuldade de imigrante, tem esse problema e que não sabia porque é enganado por outros influenciadores, por outros brasileiros que vivem aqui. Primeira coisa, pessoal, é o seguinte, isso vai variar muito, tá? De acordo com a qualidade de vida que você tem no Brasil, que você está acostumado, e claro, com a sua expectativa vindo aqui para Portugal. Essa é a minha lista, de novo, pode ser diferente da sua, então não tem problema nenhum, não tem certo ou errado, beleza? Eu só estou aqui para tentar alertar alguns problemas que eu vejo no país que pode sim ser um problema para você, beleza? Então vamos lá, o primeiro deles, esse eu acho que é unânime, o custo. É muito interessante, pessoal, quando a gente escuta falar que Portugal é um lugar que tem o custo de vida baixo. E realmente, se você pegar só em questão de valores, sem comparar a porcentagem desses valores em relação ao salário pago em Portugal, por exemplo, se você pegar ali o custo de comida, custo de transporte, custo de restaurante, de maneira geral, comparar com outros países da Europa na zona do euro, Espanha, França, Itália, Alemanha, Inglaterra, todos esses países provavelmente você vai ver que tem um custo sim maior do que Portugal. Só que, galera, como é que a gente faz esse cálculo do custo? Basicamente você faz o cálculo de quanto esses custos impactam no seu salário, na média salarial do país. Então a gente leva sempre em consideração o salário mínimo. Porque na maioria das vezes, principalmente você imigrante, tirando, lógico, casos de exceção quando você já vem com trabalho, quando você já vem com um emprego qualificado, você vai ficar mais ou menos nessa faixa salarial. Óbvio, galera, você pode ganhar um pouco mais e isso vai melhorar a sua situação. Mas para termos de comparação, a gente sempre usa o salário mínimo. Então se você pegar hoje o custo de Portugal e comparar com o salário mínimo que está a partir agora de janeiro, 760 euros, você vai ver, pessoal, que Portugal não tem o custo baixo. Muito pelo contrário. Se você pegar países, por exemplo, como a França, não tenho certeza do valor do salário mínimo hoje na França, mas deve gerar em torno de 1.500 euros para mais, você vai ver que a relação custo com o salário seu na França é muito menor do que, por exemplo, em Portugal. É lógico, de maneira geral, tá? A gente pode pegar lá no centro de Paris, você vai pagar um absurdo no aluguel, e aí você vai falar para mim, não, mas tá vendo? O custo lá é mais caro do que aqui, não é bem o caso, beleza? Então, de maneira geral, pessoal, se você for morar aí comparando as principais cidades de outros países aqui da Europa com as principais cidades de Portugal, o custo aqui é elevadíssimo, galera, elevadíssimo. E por que isso? Principalmente por causa de alguns problemas que a gente tem aqui, que é excesso de imigrantes e excesso de procura por arrendamento, ou seja, você tem muita demanda no mercado, tem muita gente tentando alugar, e aí as pessoas se aproveitam disso, o mercado deu uma inflada absurda no preço. Você encontra hoje, por exemplo, apartamentos que antigamente era 250, 300 euros o aluguel, hoje está na casa dos 800, 900, dependendo do caso, e isso quando acha.
É muito complicada a situação do aluguel aqui em Portugal, isso acaba subindo demais seu custo. Muitas pessoas acabam optando por morar só num quarto, dividir a despesa numa casa com um amigo, algum conhecido, ou até um desconhecido. Então, pessoal, tenha em mente, isso é um problema gravíssimo. Outra coisa que também atrapalhou um pouquinho a situação aqui de Portugal foi essa situação aí entre a Rússia e a Ucrânia. Você tem um aumento excessivo de alguns produtos na parte de alimentação, você tem uma variação um pouquinho maior, sabe, na parte de combustível, que afeta outras coisas também. Então, galera, assim, 2023 eu diria que está uma situação um pouquinho instável, a inflação um pouquinho acima do que Portugal está acostumado. Então, essa relação custo-benefício aí não tá tão legal, beleza? Esse é o primeiro problema que eu quero abordar e é o mais importante, beleza? É o mais importante porque é ele que vai garantir a sua estadia, a sua qualidade de vida aqui em Portugal. Então não adianta você vir para cá se você não tem dinheiro, não vai conseguir ganhar bem. Esse é um grande problema. O segundo problema, pessoal, que eu quero trazer aqui para vocês, que muita gente não considera um problema, mas eu tenho amigos, inclusive, que vieram para cá e depois acabaram sofrendo, viram que não é bem assim, que é o clima. E por que eu trago isso? A gente está bem no meio do inverno, está vindo uma frente fria agora do Ártico. Eu já peguei, inclusive, temperaturas piores do que a gente tem esse ano aqui em Portugal. Por exemplo, já peguei -6, -7. Para você que está aí no Brasil, principalmente na região de Campinas, ou na região, sei lá, um pouquinho mais quente, aí não no sul, né? O sul também não chega a temperaturas aqui, mas de maneira geral, se está em lugar mais quente no Brasil, quando a gente fala -6, -7, pode parecer para você que não é um problema. Falar, beleza, mas eu vou ficar dentro de casa, eu vou ficar agasalhado, tem aquecedor. Bom, galera, primeiro é o seguinte, as casas em Portugal, de maneira geral, não são preparadas para o inverno de Portugal. Acredite se quiser, a maioria das casas aqui você acaba passando mais frio dentro da casa do que na rua. Porque o apartamento não tem uma estrutura boa, alguns deles nem aquecedores têm, então não tem sistema de aquecimento interno, você vai ter que comprar um. E aí vem o custo. Você quer ficar, e vamos considerar que você trabalha, que você consegue ficar dentro de casa, porque tem pessoas que nem assim conseguem. Vai enfrentar o frio na rua, vai passar pela chuva. Então, assim, esse já é outro problema. Mas vamos considerar que você consegue ficar dentro de casa o tempo todo, trabalhando de casa. E aí tem o problema do aquecimento. Você compra o aquecedor, deixa ele 24/7 ligado, afinal de contas você não quer passar frio. E depois, pessoal, vem a conta de energia. Como eu disse, a gente tem o problema do custo. Tem um aumento excessivo no custo, inclusive, de eletricidade, de gás aqui em Portugal. Então você que vem para cá e depois precisa ligar o aquecedor para poder não passar frio, vai aumentar absurdo a sua conta de eletricidade. Vai vir uma pancada ali no inverno. Eu, por exemplo, para termos de comparações, pessoal, cheguei a pagar no meu outro apartamento, onde eu não usava muito aquecimento, 70, 80 euros em média por mês em relação ao custo de eletricidade. Hoje, eu já uso mais eletricidade, já uso mais aquecimento, meu apartamento é um pouco maior também. Eu pago o dobro. Fica na casa dos 130, 140, alguns meses vieram já 200 euros de eletricidade por mês. É um custo altíssimo, galera. Compara isso, por exemplo, com o salário mínimo, que é 760. Você tem um custo aí de 100 euros, pelo menos. Vamos colocar que você mora sozinho, tal, gasta menos eletricidade. Por mês de eletricidade, pô, já foi mais do que 10% do seu pagamento só com essa conta. Então é um problema sério, beleza? O clima é uma coisa que vocês precisam se preocupar. E outra, tem gente que não gosta do frio, chega aqui, -6, -7. Esse ano não, tá fazendo 4, 3 ali, o pior das hipóteses. Mas, cara, se fizer um inverno mesmo português, e você pegar temperaturas abaixo de 0, pode ser um problema, galera. Então fique ligado aí, é um problema sim, beleza? Terceiro problema. Esse aqui, pessoal, eu diria que ele é um problema seríssimo para se conversar. As mulheres normalmente sofrem muito mais com isso do que os homens aqui, e é natural que seja assim, afinal de contas, as mulheres sofrem mais preconceitos em geral, no mundo inteiro, que é o preconceito, galera, que é xenofobia. Muitos portugueses podem falar que não, que algumas situações não é xenofobia, não é preconceito, e pessoal, vou deixar bem claro, a maioria dos portugueses não são assim, tá? Muito pelo contrário, eles são muito receptivos, são muito amorosos, adoram a cultura brasileira, a gente se dá muito bem com vários portugueses, eu tenho diversos amigos e eu amo Portugal por causa disso, fui muito bem recebido. Mas existem exceções, assim como no Brasil também existem preconceituosos, em Portugal também existe. E como o Brasil, o brasileiro imigrante, é a maior comunidade de imigrantes aqui em Portugal, por consequência, são os que mais sofrem esse tipo de preconceito. Então você vê, por exemplo, mulheres brasileiras sofrendo muito quando vão ao mercado,
são vistas, por exemplo, como putas, porque veio do Brasil, é tudo puta, só tá aqui para roubar os maridos, e esse tipo de coisa. Então, galera, assim, venham preparado, tenham uma mente preparada para esse tipo de situação, e até homem, tá? Você pode sim sofrer esse tipo de preconceito. Eu mesmo aqui no canal, às vezes aparece um comentário chulo ou outro que eu acabo deletando, ou, sei lá, o próprio YouTube já tira do meu canal. É um problema assim que você vai ter que lidar. Muita gente acha que vem pra cá e não vai sofrer esse tipo de problema, ou que isso não é um problema. Galera, tenha em mente que você está fora do seu país, você não tem a comodidade de falar ali com uma certa segurança. Às vezes pessoas sem documentação, com medo de falar alguma coisa e receber uma retaliação. Então assim, é um problema muito sério. Inclusive, eu até sugiro para você ir atrás, você que se preocupa mais com isso, ir atrás de outros canais, de outras informações. Tem notícias falando sobre isso, tá? De casos mais sérios, onde a xenofobia acaba chegando ali na parte de agressão e até às vezes de morte, tá, galera? Então, é um problema sério, muita gente não considera, mas eu tenho que colocar aqui porque eu tenho amigos que já sofreram, minha esposa já sofreu e a gente vê uma hora ou outra casos acontecendo aqui em Portugal. Beleza? Fique esperto com isso daí, então, é um problema gravíssimo. Quarto problema, pessoal, e esse é um problema que eu não sei se é só com imigrante, eu acredito que sim, até porque quando você já é daqui, você tem mais facilidade com os órgãos governamentais, você tem mais facilidade com essa parte de documentação, mas o que eu quero trazer aqui como quarto problema, pessoal, é a falta de informação, falta de estrutura e suporte que o imigrante tem. Então você vem para cá, você chega aqui, para você conseguir uma informação, pessoal, mesmo quando você vai nos órgãos responsáveis, por exemplo, você quer lidar com a parte de finanças, com a parte de documentação, declaração de imposto de renda, qualquer coisa do gênero, você vai no portal das finanças, você tem o site, mas você vai lá nas finanças, aqui em Matosinhos, fica ali próximo da praia, e aí você recebe uma informação muito ruim na maioria das vezes. Primeiro, você é mal atendido, porque os órgãos estão normalmente lotados, tem muito imigrante procurando informação. Às vezes é muito difícil você conseguir o atendimento para o dia, você tem que marcar para vários dias depois, quando consegue, porque depois eles falam que você tem que mandar online, demora para responder, então é um problema seríssimo. E quando você consegue, pessoal, muitas vezes, não é uma vez só, muitas vezes você recebe a informação pela metade ou só uma parte dela. Então o cara te pede uma documentação, depois você levanta essa documentação, você descobre que precisava de outra documentação, depois tem prazo que você não sabia, depois tem lugar diferente, você tinha que ter levado uma cópia. Galera, assim, é um caos. A falta de informação aqui é tremenda. Eu não sei se a maioria das pessoas agora foram contratadas para suprir essa demanda, não conhecem como funciona o sistema, o processo. Tem muitos processos, óbvio, que são novos. Então, de acordo com a demanda, de acordo com essa necessidade que veio surgindo, eles criaram um novo processo. Então, é tudo muito novo, as pessoas não sabem ainda como funciona, muitas coisas mudam e é dificílimo conseguir informação. É por isso que não vá só atrás de informações que você vê em canais de YouTube, tenta pegar sites mais confiáveis, fontes mais confiáveis, para tentar ir mais a fundo no que é necessário, o que você precisa fazer para poder declarar suas coisas e não pagar multa, porque tem isso também. Eu já recebi multa aqui por atraso de pagamento de imposto. Funciona de uma maneira bem complexa, inclusive tem um amigo meu aqui que sofreu ali para entender como é que é a declaração de imposto de renda, como funciona a parte contratual, se você for trabalhar, por exemplo, como recibo verde, que é muito complexa. Ah, eu pago IRS, não pago, vai depender de acordo com quanto você ganha. Ah, eu sou residente habitual, não sou. Tem muita coisa, galera. A falta de informação é um problema gravíssimo, você vai sofrer com isso, mesmo que você vá em órgãos do governo, beleza? Problema sério, fique ligado nisso. E o último problema que eu vou trazer aqui para esse vídeo, um problema gravíssimo que afeta todo mundo e que eu vejo, inclusive, virou piada. Eu fiz um react no meu canal aqui de outros canais, que é impressionante como o brasileiro gosta de ser idiota, como o brasileiro gosta de mentir. Eu vi um canal, inclusive, falando que esse não é um problema, que você chega aqui e tem para todo lado, que você vai encontrar na esquina, que é emprego. Galera, é a pura mentira, é um absurdo. É um absurdo em 2023 eu escutar pessoas, imigrantes, falando que Portugal não tem problema de emprego. Chega a ser assim, esse cara tinha que ser preso, no mínimo. No mínimo, tinha que levar uma sova de ripa. Porque, galera, uma coisa tem que ficar muito clara. Portugal, pessoal, não é um lugar mágico, maravilhoso. Por exemplo, vamos comparar com os Estados Unidos, onde a gente tem, por exemplo, mais
acesso a informações no Brasil, a gente tem essa proximidade com os Estados Unidos, e você ouve falar muito que lá tem oportunidade de emprego para todo mundo, se ganha bem, sei lá, vai entre aspas, mas Portugal não é assim. Muito pelo contrário, Portugal, pessoal, não é Nossa Senhora Mil Maravilhas quando se fala de economia. Portugal sofre demais na parte econômica. Tanto que você vê, por exemplo, a parte do custo que eu já trouxe, a maioria dos salários aqui fica ali abaixo dos 1.000 euros, pessoal. Então você vai ter problema aí para arrumar empregos bons e você vai ter problema, inclusive, para arrumar empregos quaisquer. Porque Portugal tem boa parte da sua economia focada na parte de turismo, então alta temporada, no verão, você acaba encontrando uma coisinha melhor ou outra, então pode ser um problema, você vem no verão, tá empregado, chegou o inverno, pumba, perdeu o emprego, se ferrou, não tem como trabalhar. E depois, pessoal, tem também a parte que, assim, eu não gosto de falar, sei lá, subemprego ou emprego pior, porque, galera, eu sei que qualquer emprego é emprego, tem famílias que são sustentadas por qualquer tipo de emprego, mas a maioria dos empregos que você vai encontrar aqui ou é chão de fábrica, ou é, por exemplo, construção civil, ou é, sei lá, um caso um pouquinho melhor, hotelaria, restaurante, coisas do gênero. Mas às vezes você chega aqui, pessoal, e também tem a parte de preconceito que pega, eles não querem contratar, documentação. Não é tão fácil assim, não vai achando que você vai chegar e ter emprego em toda esquina igual um monte de otário fala, porque é mentira, tá? Você sofre sim para arrumar. Inclusive, se você não tiver, por exemplo, nas principais cidades aqui de Portugal, que eu diria Porto, Coimbra, Aveiro não, já é pequeno, Porto, Coimbra, Braga, Lisboa, sei lá, vamos colocar uma outra aí, Setúbal, Santarém, sei lá, alguma coisa assim. Tirando essas daí, pessoal, dificilmente você vai arrumar emprego assim com facilidade. Eu diria até que dificilmente vai arrumar emprego qualquer, porque a maioria dessas cidades mais afastadas, mais para o interior, tem muita pouca oportunidade de emprego. Você vai passar dificuldade, você paga um pouquinho menos no aluguel, pouquinho menos, tá? Porque já tá um absurdo, tem cidades do interior, e você vai ter uma grande dificuldade aí de arrumar emprego, beleza? São os 5 problemas que eu trouxe aí para vocês. De novo, deixa aí no comentário se você já está aqui e vê outros problemas que não estão nessa lista, deixa a sua lista aí, essa é a lista do filé. Se você está no Brasil, pode fazer a sua lista também, não tem problema nenhum, a gente compara aí e vê qual que é a pior lista nesse caso. E claro, se você gostou do vídeo, deixa o gostinho, se não gostou, deixa o dislike, não tem problema nenhum. Também comenta para eu saber por que você não gostou, se você achou esse vídeo útil, compartilha com seus amigos. Não é inscrito no canal, tem muita gente que assiste meus vídeos e não é inscrito ainda. Considere se inscrever, eu trago vídeos aqui sobre Portugal, área de TI, estética, viagem pela Europa, um monte de coisa que pode ser interessante para você, beleza? Se inscreve aí e a gente se encontra, claro, no próximo vídeo. Fui!